você sente na clínica que as avós hoje em dia elas querem aproveitar a vida e não ficar com a função de cuidar dos netos assim direto? Exatamente, essa é uma grande problemática que acontece. Na verdade, quando a pessoa vai se tornando idosa, ela vai perdendo as atividades que ela tinha, que completavam o dia dela no cotidiano, e ela vai passando a ter um pouco mais de tempo livre. E aí acaba acontecendo que os filhos dela crescem, têm filhos, e aí elas acabam assumindo essa função de cuidar dos netos e perdendo a possibilidade de curtir esse novo momento, essa nova fase da vida delas. E aí que entra uma grande problemática, porque de um lado, os filhos e até ela mesma pensa, poxa, eu tenho bastante tempo livre, então eu tenho tempo para cuidar dos meus netos. Só que, de contrapartida, ela já foi mãe, ela já exerceu esse papel de cuidar, de educar, de formar, e a parte do avô, dos avós, seria muito mais a parte de poder curtir, não ter a responsabilidade de educar o neto com as coisas do cotidiano, e sim poder brincar, curtir, passear, se divertir, alguns momentos com os netos, outros momentos nas novas atividades que ela vai adquirindo com o passar do tempo. Vai identificando outros prazeres, outras vontades, e vai focando a vida para essa nova fase. Só que entra em choque um pouco, porque os filhos acham, poxa, minha mãe está com tempo livre, então pode cuidar do meu filho porque eu estou muito atarefado, tenho trabalho, estou correndo, estou na correria do dia a dia. E os próprios pais, né, os avós, acabam ficando um pouco com peso na consciência, falam, poxa, eu tenho tempo livre, então ao invés de eu me divertir, ao invés de eu sair com as minhas amigas, de eu fazer um curso de pintura, de canto, né, algo que tenha interesse, não, eu vou ajudar, porque coitado, né, tá trabalhando tanto. E aí entra esse choque um pouco de realidade. Uhum. Precisa um pouco da sensibilização do próprio limite dos avós, né, de colocar e falar, olha, posso te ajudar um pouco, mas eu também tenho as minhas atividades, tenho a minha rotina. Só que às vezes os idosos também estão se descobrindo, não sabem direito o que gosta, qual que é o novo interesse, com quem que vai se relacionar, quem que está dando certo, quem que não está. E aí fica esse hiato e acaba um aproveitando desse momento, às vezes não é por maldade, mas é por conveniência da situação, e aí acaba dando um pouquinho errado. Uhum, uhum. Agora, você acha que os idosos de hoje em dia, né, as avós de hoje em dia, elas não estão aceitando mais ficar tanto tempo com os netos? Eu teria que ver essa porcentagem não é tão exata, porque é muito do cotidiano de cada família. Mas existem sim alguns idosos que conseguem colocar esse limite e falar, não, não vou ficar, ou vou ficar tantas vezes por semana, ou vou pegar em alguns momentos para passear, para me divertir, para curtir meu neto, e não vou pegar a responsabilidade. Então, você tem sim alguns idosos que estão conseguindo colocar esse limite de falar, pera, eu já fiz a minha parte, já cumpri o meu papel, já eduquei, já formei você, agora essa é a sua responsabilidade. E isso a gente trabalha também bastante na terapia, que é a gente poder dizer o não sem culpa. Dizer o não sempre é uma coisa um pouco problemática, às vezes, na nossa vida, né? Não é fácil contrariar o outro e lidar com a contrariedade do outro, mas ele é muito importante na nossa vida para que a gente consiga colocar alguns limites e poder viver com mais tranquilidade, né? Uhum, uhum. Mas na clínica aparece essa questão assim de que as avós mais modernas, né, elas já não são as avós de antigamente. É, elas sentem que elas não são bem compreendidas pelos filhos quando elas Sim. querem Quando elas viajar, ir negam, para né? a Itália, passar 20 dias ou ir ao teatro e ter que falar um não para o filho que quer sair para jantar com a esposa. Você acha que elas sentem Sim, que elas não são bem compreendidas, essas vozes já não são as avós de antigamente? sim. Você tem essas avós que simplesmente conseguem ir colocando e falar, não, eu tenho as minhas vontades, eu vou viajar, eu tenho as minhas atividades, eu tenho o meu grupo, porque também se a gente acaba formando novos grupos de viagem, às vezes começa mesmo com uma viagem. Ela entra num grupo que não conhece, vai viajar, e a partir daí forma um vínculo diferente, faz várias viagens, faz vários passeios. E como a gente tem uma geração também que não está muito acostumada a ser contrariado, tem
uma avó mais moderna, né? Uma mãe que coloca um pouco mais de limite, às vezes elas não são compreendidas. Fala, poxa, não dá atenção, tá vendo que eu tô aqui trabalhando tanto? E às vezes acontece essa contrariedade, né, dos filhos serem contrariados pelos pais, mas é fundamental, não é fácil. Às vezes elas encontram bastante barreira nisso, mas elas acabam conseguindo se colocar e exercer esse papel.